Bom, continuando aqui, eu vou criar duas funções agora que eu uso bastante para facilitar para mim a transformação de tempos em inteiros e para time, né? Então eu vou chamar de um deles de int time. Eu não vou colocar o to aqui para não confundir com os blocos que existem, né? Então ele vai ser um bloco funcional em diagrama ladder. Então, qual que é a ideia desse bloco aqui, né? Eu fazer a transformação de uma inteira para um tempo time para eu jogar dentro de um tom, por exemplo, né? Para facilitar a minha vida aí. Então, qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Deixa eu abrir aqui. Criar as variáveis de entradas e de saídas, né? Então, eu vou colocar aqui 3 entradas em segundos, né? Ela vai ser do tipo int. Entrada de segundos. Eu vou fazer em minutos. Também do tipo int. Entrada em minutos. E o in horas. Do tipo int. Entrada em horas. Aí eu vou ter as minhas 3 entradas com os valores de horas, de segundos, minutos e horas. Então eu posso jogar isso daí direto numa saída que vai ser do tipo time. Então var output, out, tempo. Agora vai ser do tipo time. Saída para temporizador. Ok. Então é um bloquinho muito simples. Eu vou começar aqui simplesmente multiplicando. True. Então, o que eu vou mudar? O que eu vou multiplicar? O in segundos. Lembrando que a base de tempo do meu temporizador é em milissegundos, eu vou multiplicar por 1000. Eu vou criar aqui uma auxiliar do tipo deint para eu depois conseguir somar esses valores. Então ela vai ser do tipo deint
Então eu vou multiplicar a quantidade de segundos por 1000. Eu uso o adint aqui interno, porque se eu usasse uma int normal, eu só chegaria até 32.000. Então, usando o deint, eu posso ter um valor aqui absurdamente alto, se eu quiser em segundos. Agora eu vou pegar aqui a minha entrada em minutos, tá? Então, se eu ligar aqui, vou ligar minha calculadora. Bom, essa é uma conta fácil, né? São 60 segundos vezes 1000, né? 60.000. 60, 1, 2, 3. E aí eu vou jogar aqui no auxiliar minuto. Aqui, ó, como é 60.000, ele já pediu uma deint, tá vendo? E vou fazer aqui a multiplicação das horas. Em horas. Qual é o valor que eu tenho que colocar? 60.000 vezes 60. $360.000, 3 milhões, não, tá errado. São 60 minutos vezes 60 vezes 1000. Esse mesmo, esse valor mesmo. Tô certo. Eu só vou tirar os pontos daqui, porque senão ele vai entender como ponto flutuante. E eu vou salvar esse daqui no auxiliar horas. Ok. Então aqui o que eu tenho que fazer é simplesmente somar eles. Então eu vou vir aqui, ó, uma adição de 3 entradas, auxiliar segundos, mais o auxiliar minutos, mais o auxiliar horas. E aqui eu vou auxiliar soma. E agora eu simplesmente faço aqui uma transformação. The int to time. Ctrl C, auxiliar soma e alt tempo. Opa. Ok. Salvar, compilar, gerou o código. 0 erros, ótimo. Então vamos testar ele agora. Vamos testar aqui na nossa user program. Vou criar aqui a caixa com enable. Int time. Vou instanciar ela aqui. Então aqui eu posso usar qualquer valores, né?
Eu vou só tirar o tempo de saída aqui. E os valores aqui eu vou colocar em variáveis. Que, se eu não me engano, já devo ter aqui alguma coisa. Ó, vamos criar as variáveis. Segundos. Minutos. Horas. Então, eu criei todas essas, elas são do tipo int. E eu vou deixar o tempo aqui, ele vai mostrar naquela base de tempo padrão IEC. Deu algum problema aqui. Tem certeza? Vamos fazer login com download. Às vezes dá problema na transferência. Ok, agora tudo certo. Então, o que eu vou fazer aqui, tá em run. Aqui eu vou colocar 10 segundos. Maravilha, 10 segundos. Agora aqui eu vou utilizar 11 minutos. 11 minutos e 10 segundos. E aqui eu vou colocar 5 horas. 5 horas, 11 minutos e 10 segundos. Então, esse out aqui, ó, ele já está preparado para eu jogar ele num temporizador. Então, se eu precisar jogar isso daqui num temporizador, eu posso pegar a variável aqui de saída e jogar direto nele. Como, por exemplo, vamos fazer aqui, eu vou criar uma linha, só para a gente ver a aplicação aqui, né? Elementos ladder, tom, vou criar aqui o tom, vou deixar ele todo ligado, sempre ligado. Vou criar uma variável tempo e vou colocar ela aqui no temporizador. Sim. Login com alteração online. Então meu temporizador ele vai disparar com o tempo que eu coloquei ali nos inteiros. Aí tá lá. Ele vai contar esse tempo de 5 horas, 11 minutos e 10 segundos. E quando terminar aqui, ele vai dar OK. Outra coisa que eu posso fazer também é, por exemplo, quero zerar aqui. Sim. Já ativou. Aí, quero aumentar o tempo. No caso aqui eu tenho que cortar o temporizador, né? Aí ele vai já aumentar o tempo. Bom, vamos para o segundo bloquinho agora. Então, para o segundo bloquinho, eu vou fazer exatamente o contrário. Então, eu vou acrescentar aqui um objeto, uma poll. Ele vai ser timeInt.
Ele vai ser um bloco funcional e feito em Ladder. Adiciono. Vou copiar aqui o meu cabeçalho. O que eu vou precisar então nesse bloco? Qual vai ser a minha input? Minha input vai ser a em tempo, porque agora eu vou receber ela, uma variável do tipo time, entrada de tempo. E agora eu vou ter 3 saídas. Out em segundos. Do tipo int. Saída em segundos. O out minutos. Do tipo int. Saída em minutos. Out horas. Int. Saída em horas. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar o meu tempo numa dint. Então eu vou usar time to dint. Porque aí eu consigo calcular esses tempos, né? Então eu vou usar em tempo. Opa. Em tempo. E vou salvar numa auxiliar dent. Ok. E agora é exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro, só que agora eu vou dividir. Então, sempre rodando. Eu vou utilizar aqui a minha auxiliar dent. Eu vou dividir ela por 1000. E vou salvar numa auxiliar segundos. Vai sair dent, ok. Vou colocar aqui mais um div, ele vai ser do auxiliar dent. Vou dividir pelo mesmo valor lá, 60.000. Auxiliar minutos, ok, e eu vou pegar lá esse valor aqui,
Eu vou salvar no auxiliar horas. Ok. Agora eu só preciso transformar todos esses auxiliares aqui em valores inteiros. Inserir uma linha. Copiar isso aqui que está mais fácil. Vou usar the int to int. Auxiliar segundo para alt segundo. Auxiliar minuto para alt minutos. Auxiliar horas para o alt horas. Ok, vamos salvar, compilar, gerar código, tranquilo, sem nenhum erro. O que eu vou fazer aqui, ó, é acrescentar mais uma linha abaixo aqui, aonde eu já vou usar o meu bloquinho. Uma caixinha com enable, sempre ligado, e aí eu vou colocar time int. Ok. E aí eu vou usar esse tempo. Aqui eu só vou fazer ele reiniciar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma propriedade aqui do próprio tom. Então, tom 0.q, que é esse bit aqui de saída, né? Tom.q. Então, estou pegando a instância dele e usando um bit de saída dele. Então, ele vai ficar ciclando aqui quando eu precisar. Fazer download, sim. Com interação online. Não. Então, olha só, 1 minuto e 10, ele está me dando que vai ter 1 minuto e ele tem 70 segundos. Se eu colocar a hora aqui, 5 horas, eu vou extrapolar aqui, ele vai dar minutos, segundos pra caramba, várias horas, vários minutos e 5 horas. Então tá tranquilo, tá funcionando bem. Isso é quando eu tenho o tempo. Eu vou mostrar aqui o tempo em segundos, ou em horas, ou em minutos. Tranquilo? O que eu precisava tá perfeito. E é isso aí. Agora só mais uma outra função, né? Que eu quero pensar aqui. Então é o seguinte, eu vou colocar esse cara fechado. E aqui, em vez de usar o tempo, eu vou usar outra propriedade aqui da instância tom. Eu vou usar o tom ponto et. Então vamos lá, rodando. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um bloco onde eu vou setar o meu
o meu tempo, né? E aqui eu vou ter um outro bloco que vai me dizer quanto tempo isso está passando. Então veja que legal, né? Eu posso fazer um preset de tempo, né? Em segundos, em minutos ou em horas, e os três juntos, né? Ele joga para a variável tempo, vai no temporizador, e o temporizador vai me mostrando aqui, ó, o tempo passado em segundos, em horas, em minutos ou em horas. O único problema aqui é que os segundos ele só vai funcionar até os 32.700 e alguma coisa, né? A partir disso ele vai me dar um valor errado, porque ele é uma variável do tipo int. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui 5 horas, ó, ele vai me mostrando aqui o tempo em horas. Se o importante é a minha escala em horas, né, ou em minutos, eu tenho já esse daqui funcionando. E aí eu tenho o tempo decorrido do que está acontecendo no meu processo. Isso aí é uma das aplicações que eu uso. Então eu uso esse bloquinho aqui para fazer essas conversões, para ficar mais fácil de converter da IHM para um temporizador interno e voltar para IHM. E, então é isso daí. Esses são os dois bloquinhos auxiliares aí que eu uso. E tranquilo.